no livro de Daniel, capítulo 7. Daniel 7:1. Certa noite, durante o primeiro ano de Belsazar como rei da Babilônia, Daniel se deitou na sua cama e sonhou, e no sonho teve visões. Quando acordou, ele escreveu aquilo que tinha sonhado. Algumas coisas interessantes sobre esse primeiro versículo. Note que ele acontece durante o primeiro ano de Belsazar. Se você lembra, no capítulo 6, nós vimos o último ano de Belsazar. Lembra que ele fez aquela festa, foi deposto, morreu por causa da rebeldia dele contra Deus, do orgulho dele, a blasfêmia. Então nós já chegamos até a morte dele. E o império que veio depois da Babilônia foi o império persa, liderado por Ciro. E o capítulo 6 termina assim. Perdão, o capítulo 5 termina assim. O capítulo 6 é a história de quando Daniel é jogado na cova dos leões. E isso já acontece debaixo do reino de Ciro. Mas eu menciono isso porque o capítulo 7, versículo 1, fala no primeiro ano de Belsazar. Então note que esse capítulo volta ao passado, né? O capítulo 1 a 6 de Daniel é cronológico, segue a ordem que as coisas aconteceram. A partir do capítulo 7 em diante, não é mais ordem cronológica, é ordem tópica, é por tópico ou por tema. O capítulo de 1 a 6 são históricos, eventos históricos na vida de Daniel e do povo de Israel, os judeus que estavam na Babilônia. Já o capítulo 7 até o 12 são revelações e visões que Daniel teve. A partir daqui, a ordem não é mais cronológica, mas são visões proféticas. Visões proféticas. Outra coisa que é importante notar é que Daniel, nós que agora conhecemos Daniel bem, já que a gente acompanhou a história dele ali na Babilônia, notamos que Daniel, um dos talentos, não é nem talento, um dos dons que ele recebeu de Deus é o dom de interpretar sonhos e visões, não é isso? Ele interpretava enigmas, ele ficou conhecido por isso. A própria rainha, a esposa de Belsazar, lembrou das façanhas que Deus fez através de Daniel durante os 70 anos que ele viveu ali na Babilônia. E geralmente revolvia em torno de entender alguma coisa, decifrar alguma coisa e declarar sabedoria naquela situação. No entanto, no capítulo 7, versículo 1, ele tem uma visão que ele não consegue entender. E essa visão impressionou tanto ele que diz a ele, aí no final do versículo 1, ele escreveu aquilo que tinha sonhado. Ele teve esse sonho, ele sabia que esse sonho era um sonho profético, que era um sonho vindo de Deus, que era um sonho importante, mas ele não entendeu o sonho por completo. Então ele falou, olha, antes de eu esquecer, eu vou escrever. Eu vou escrever o que eu vi e ouvi. E uma das coisas que nós vamos ver, não tanto hoje, mas no domingo que vem, aliás, daqui a 2 semanas, que domingo que vem o pastor Cláudio vai estar aqui com a gente, o psicólogo Cláudio vai estar conosco, mas de qualquer maneira, nós vamos ver na próxima vez que a gente voltar a Daniel, a gente vai ver isso mais claro, que Deus enviou um anjo para ajudar Daniel a entender as visões que ele teve e os sonhos que ele teve. E isso vai ser verdade de agora em diante até o resto do capítulo. Vai ter esse diálogo entre Daniel e esse mensageiro do Senhor, ajudando ele a interpretar e entender o que ele estava vendo e ouvindo. E mesmo assim, vão ter coisas que ele não vai entender. E o anjo vai falar com ele, Daniel, eu sei que você não está entendendo, mas escreve num livro, sela o livro, fecha o livro, porque ainda não é para você, nem é para agora, não é para essa geração, é para uma geração futura. E nós vamos, graças a Deus, queridos, que essa geração futura somos nós. Nós agora temos recursos até maiores do que Daniel tinha para entender as visões que ele teve. E podemos entender mais claramente o que se passou. Muito bem, então vamos a essas visões. Capítulo 7, versículos 2 e 3. Aqui está o que Daniel escreveu. No sonho que tive naquela noite,
eu vi os ventos soprando de todas as direções e agitando as águas do mar imenso. De repente, saíram do mar 4 monstros enormes, diferentes uns dos outros. Muito bem. A visão ou o sonho começa com um oceano sendo sacudido por ventos veementes. Os ventos representam, creio eu, o agir e o movimento de entidades espirituais. O vento representa, nós já falamos sobre isso, a palavra para vento no hebraico é a mesma palavra para espírito, a palavra rua em hebraico. Então, esse versículo poderia naturalmente ser traduzido que os espíritos estavam se movendo, ou os ventos, ou o fôlego estava se movendo. De qualquer maneira, eu creio que isso representa uma realidade espiritual, uma sacudidela, uma mexedeira que estava acontecendo na esfera espiritual. E diz a palavra de Deus que esses ventos estavam sacudindo e estavam movendo as águas do mar. O mar na Bíblia, e nós vamos ver isso na semana que vem, daqui a 2 semanas, quando visitarmos também o livro de Apocalipse, capítulo 13, 14, 17, que tem a ver com esse capítulo 7 de Daniel. E ali a Bíblia fala taxativamente que o mar representa povos e nações. Então, aqui o vento é uma realidade espiritual que está afetando o comportamento e o posicionamento das nações. Note também que ele está olhando para o mar imenso, ou o grande oceano, o grande mar. A Bíblia menciona 4 oceanos, ou 4 mares. O Mar Morto, o Mar da Galileia, o Mar Vermelho e o Grande Mar. O Mar Morto e o Mar da Galileia, na realidade, são lagos. Eles são chamados de mar porque eles são grandes. E de uma margem você não vê a outra, então as pessoas referiam ele como mar, mas na realidade são lagos. O Mar Vermelho é um pedacinho de água cercado por terra, é um trechozinho de água, não é um grande mar. Quando a Bíblia fala sobre o grande oceano ou o grande mar, é sempre uma referência ao Mar Mediterrâneo, que fica às margens de Israel e do Oriente Médio. Então, o que ele está olhando agora nessa visão é o Mar Mediterrâneo. E as águas do Mar Mediterrâneo estão sendo sacudidas por ventos. E ele está bem assustado com isso, mas enquanto ele está vendo essa figura imponente, 4 seres, 4 bestas, 4 animais selvagens surgem da água, um de cada vez. Versículo 4. O primeiro parecia um leão. Note que não é um leão, mas tem a aparência de um leão. Mas tinha asas de águia. E enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas e ele foi posto de pé para que andasse como homem. E foi dada a ele uma mente humana, ou mais literalmente, um coração humano. O que representa esse animal? Esse animal representa o império da Babilônia. Babilônia era o leão alado, o leão com asas. O arrancar das asas e o transplante do coração desse animal é uma referência à loucura, à transformação e à restauração de Nabucodonosor, como vimos na semana passada. Lembra que quando o orgulho dele subiu a cabeça, Deus derrubou ele e por 7 anos ele perdeu a sua sanidade. Ele ficou lunático. E ao final desses 7 anos, ao final de 7 anos, ele olhou para cima e reconheceu que Deus é Deus. E quando isso aconteceu, diz a palavra de Deus que a mente dele foi restaurada e ele recebeu um novo coração. Então aqui nós vemos o leão alado, o leão de asas, o império da Babilônia, e aqui a experiência que ele teve e quando ele se tornou um homem regenerado. É interessante notar, queridos, que o leão sempre foi e continua sendo um símbolo de realeza, e a Babilônia era um império muito real, cheio de pompa e circunstância, era realmente
um reino, um império digno e honroso. Os irmãos devem lembrar que uma das 7 maravilhas do mundo antigo vinha da Babilônia, os jardins suspensos da Babilônia. Então a Babilônia tinha esse ar de leão. E de fato eles se viam como leão. Mas note que esse leão não é qualquer leão, é um leão que tem asas. E essas asas referem-se à velocidade desse império, a velocidade com que ela cresceu. Próxima tela, por gentileza. O Império Babilônio só durou 70 anos. Então ele foi um império relativamente curto, mas ele também cresceu rápido. E já falamos sobre a Batalha de Carquemis, no ano 605 a.C., quando a Babilônia derrota o Egito. E o Egito era outra grande potência. Então a Babilônia já tinha derrotado a Assíria, derrotou também o Egito, que veio ajudar a Assíria. E com isso a Babilônia se estabeleceu como a grande influência do Oriente Médio. E como já tinham derrubado o Egito, que fica na entrada da África, eles então tomaram conta da África, e como tinham derrubado a Assíria, que ficava a caminho da Europa, eles entraram também na Europa. E assim eles cresceram rapidamente, sem muita resistência. E essas asas então se referem a esse avanço rápido. Você vê aí na tela um retrato, e esse é um retrato do muro da Babilônia. Os arqueólogos encontraram esse muro e ele foi reconstruído, restaurado, e ele hoje está no Museu do Louvre, em Paris. Eu e a minha esposa tivemos a oportunidade de visitar esse museu, e eu lembro de ter visto esse muro aí, esse mesmo muro que está no retrato. E eu tive até a oportunidade de tocar esse muro. E eu me lembro quando eu toquei nesse muro, eu falei com a minha esposa, comentei com ela, será que eu estou tocando num lugar que Daniel também, quando ele entrou pela cidade, quem sabe ele tocou aqui também? E eu me lembro que me deu aquele arrepio só em pensar que nós sabemos que Daniel viu esse muro porque esse muro existiu no tempo de Daniel. Mas quem sabe um dia passando, essa parte do muro ficava bem na entrada do portão principal da cidade. E quem sabe um dia entrando na cidade, Daniel não tocou nesse muro também. E note que nesse muro, o povo da Babilônia é um retrato de como eles se viam. E note que eles também se projetavam como um leão com asas. E Deus, de fato, representou eles nessa visão como um leão com asas. Enquanto Daniel olhava para esse leão com asas, versículo 5, o segundo monstro surgiu, e ele era parecido a um urso. Ele levantou-se nas patas de trás e segurava 3 costelas na boca. E uma voz lhe dizia, vá e coma muita carne. O segundo império é um urso. O urso não fala tanto de realeza ou de glória e honra, mas o urso representa força. Quando você vê um urso, ele te intimida pelo tamanho dele, pela força dele. E de fato, o próximo império seria o Império Medo-Persa. E o Império Medo-Persa se distinguiu não por ser um império rápido e honroso, mas por ser um império bravo, um império de lutadores fortes, guerreiros brutais e fortes. Como um urso, Média-Pérsia era um forte e brutal império. Levantou nas patas de trás, diz a palavra de Deus. Note que esse império é chamado de Medos e Persas. Os Medos eram uma nação do lado da Pérsia. E eles eram primo-irmãos. Eles tinham uma língua bem parecida, como o espanhol e português. Uma língua bem próxima uma da outra. E Ciro, que foi o primeiro grande imperador desse império, o pai dele era o rei da Pérsia. A esposa dele era filha do rei de Medo, dos Medos. Então, no caso, ele era genro do rei dos Medos e filho do rei da Pérsia. Quando o pai dele morreu, ele herdou o reino da Pérsia e ele já era príncipe entre os Medos.
Só que o sogro dele não era um homem muito honroso, ele não era um grande líder e também não era um homem muito honroso. Ele tinha ferido o próprio povo dele, explorado o povo dele, traído um dos seus generais. Então, Ciro usou essa oportunidade para ele atacou o próprio sogro e tomou o reino do sogro e consolidou os dois, fez dos dois uma só nação. E porque ele era casado com a filha do rei, isso facilitou bastante. Então os medos e persas se tornaram um só governo e um só império. Mas os persas sempre foram mais fortes do que os medos, até porque eles tinham um número maior de pessoas e porque Ciro era da Pérsia. Então provavelmente é isso que se refere quando a Bíblia diz que ele se levantou nas patas de trás. As patas de trás eram maiores e mais fortes e provavelmente é uma representação dos medos, quando a Pérsia tomou a frente do império. Note também que a Bíblia diz que ele tinha 3 costelas na sua boca. Cremos que essas 3 costelas representam as 3 áreas principais que eles dominaram. Lembra que eles derrubaram o Egito ao sul, derrubaram a Assíria na direção do oeste e assim eles invadiram o que hoje seria chamado Turquia e parte da Europa ocidental, que é aquela parte onde fica a Grécia. Então, essas 3 costelas provavelmente representam África, Oriente Médio e Europa, ou mais propriamente dito, Egito, Assíria e Lídia. São as 3 áreas que eles conquistaram, 3 costelas na boca do urso. Rapidinho aqui, só uma curiosidade. Há coisa de uns 4 ou 5 anos atrás saiu um filme que fez bastante sucesso, apesar de que eu pessoalmente não assisti o filme todo. Até comecei a assistir, mas não consegui terminar, porque eles fizeram um filme muito parecido com um desenho animado. E também foi muito gráfico, muito exagerado. Mas, de qualquer maneira, foi um filme famoso chamado Os 300. Não sei quantos lembram desse filme. E esse filme reconta uma história verdadeira de uma batalha que aconteceu numa passagem na Grécia chamada Termópolis. E em Termópolis, um grupo de 300 soldados de Esparta, que era uma cidade perto, eles bloquearam a invasão de um exército muito grande. Não sei quem viu o filme ou assistiu o documentário sobre isso. Esse exército enorme, liderado por um rei chamado Xerxes. E o rei Xerxes vinha, não sei se você viu o filme, ele parecia mesmo, desculpe a expressão, mas ele parecia um demônio mesmo. E eles eram um exército muito brutal. E essa batalha ficou famosa porque 300 pessoas conseguiram segurar esse exército por algum tempo. E eles se tornaram um símbolo de bravura, esses 300 soldados de Esparta. Essa batalha aconteceu de verdade. E esse exército que estava avançando contra Esparta era justamente o exército da Pérsia, invadindo a Grécia e entrando na Europa. Então aquela batalha é um retrato do que estava acontecendo aqui. E é um bom retrato desse urso que saiu. Note que uma voz do alto falou assim para eles: vá e coma muita carne. E se você assistir esse filme, Os 300, você vai ver que realmente era um urso comendo muita carne. Porque eles invadiram, destruíram, pisaram, morderam, pisotearam, e realmente era o exército da Pérsia. Esse império durou mais ou menos 200 anos. A Babilônia durou 70 e poucos. Esse império medo-persa foi mais gordo, que nem um urso, e ele durou 200 anos. 200 anos de uns quebrados. E eles foram... o que marcou eles justamente foi a brutalidade, a violência e o avanço deles com força e brutalidade. Muito bem. Enquanto Daniel ainda olhava para essa besta, esse animal selvagem, um terceiro animal surgiu do mar. Daniel 7:6. E depois viu o terceiro monstro, e este era parecido com um leopardo. Mas era um leopardo diferente, porque ele tinha 4 asas e 4 cabeças. E diz a palavra de Deus: a este animal foi dada a autoridade para reinar.
De alguma maneira, esse reinado recebeu autoridade especial para governar e influenciar o mundo. Quem é esse império? Quem é esse animal? O próximo império, queridos, seria o Império da Grécia, liderado por Alexandre o Grande. Como um leopardo com asas, o exército de Alexandre o Grande vencia com a sua velocidade. Isso é muito interessante. Uma das maiores virtudes do exército de Alexandre o Grande era a sua velocidade. Lembra que naquela época não tinha fax, não tinha celular, não tinha televisão ao vivo. O que Alexandre o Grande fez, muitas vezes ele conquistava uma cidade e antes da notícia da conquista dele chegar à próxima cidade, ele já estava correndo para a próxima cidade para atacar ela, antes que ela tivesse oportunidade de se preparar, se armar, trancar os seus portões. Então ele usou bastante o elemento de surpresa. Algumas das conquistas, uma guerra em particular que ele venceu porque ele fez o que ninguém pensou que seria possível fazer. Ele atravessou uma cordilheira de montanhas, e o exército dele, uma das coisas que ele usava para intimidar as pessoas, ele ia montado num elefante. O elefante não é um grande animal de guerra, mas o tamanho do elefante intimida. Então, o exército dele, entre outras coisas, utilizava elefantes. E elefante é um animal lento, lerdo, mas ninguém então esperava que ele se movesse com tanta facilidade, com tanta rapidez, mas de alguma maneira ele conseguiu. E em uma guerra em particular, ele atravessou uma cordilheira de montanhas em tempo recorde. E quando ele chegou nessa cidade que ficava do outro lado das montanhas, ninguém acreditou que ele tinha conseguido atravessar as montanhas com aquela porção de animal, inclusive elefantes. O exército de Alexandre o Grande espantava a todos pela sua velocidade. Para os irmãos terem ideia, ele conquistou o mundo mais rápido do que qualquer outra pessoa conquistou antes ou depois dele. Lembre-se que durante toda a história da humanidade sempre tem alguém tentando ser o imperador do mundo, né? Recentemente Hitler tentou, Mussolini tentou, o Império Britânico tentou, Stalin e o comunismo tentou, e todos eles levam muito tempo. Alexandre o Grande conquistou mais terreno do que qualquer outra pessoa antes ou depois dele em menos tempo. Ele morreu com 33 anos de idade, ainda novo, uma morte bem inesperada. Mas quando ele morreu, ele já tinha conquistado o mundo da antiguidade. E é interessante notar, queridos, que lembra que esse leopardo tinha 4 cabeças? Leopardo é um dos animais mais rápidos do mundo, continua, até hoje é. Então, ele já era rápido. As asas, não só 2, mas 4 asas, fala que ele vai ser ainda muito rápido, vai ser sobrenaturalmente rápido. Mas esse leopardo também tinha 4 cabeças. Aí a gente pensa, o que quer dizer essas 4 cabeças? Alexandre o Grande, assim que ele conquista o mundo, ele morre. E ele morre sem filhos. Ele passou tanto tempo no campo de batalha que ele não teve tempo de criar uma família. E com a morte dele, o império dele foi dividido entre 4 generais. A Bíblia não fala isso, mas a história nos conta, nos diz até o nome desses 4 generais. Cassandro, Licímaco, Seleuco e Ptolomeu. 4 generais, e eles dividiram. Note que o Império Grego foi o primeiro império que uniu a Europa, o Oriente Médio e a Ásia. O Império Urso, o Império Medo-Persa, entrou na África e entrou na Europa. Mas o Império Grego entrou de vez e conquistou até chegar lá ao Oceano Atlântico. Então foi o império mais extenso até essa época. E note que com 33 anos ele de repente morre e surgem as 4 cabeças. Não é interessante como nos mínimos detalhes a Bíblia está certa e se comprova? Enquanto
Daniel olhava para esse terceiro animal que o espantou bastante, surge um quarto que o espantaria ainda mais. Versículo 7, digo. Daniel 7:7. O quarto monstro que vi naquela visão era terrível, espantoso e muito forte. O primeiro animal ele falou, olha, parece com um leão. O segundo animal ele falou, parece com um urso. O terceiro animal ele falou, parece com um leopardo. O quarto animal era tão grotesco e assustador que ele não teve com o que comparar esse animal. Ele simplesmente disse, é um animal terrível, espantoso e muito forte. Tinha enormes dentes de ferro para mastigar e destruir. E com eles ele despedaçava e devorava as suas vítimas. O que sobrava, ele esmagava com as suas patas. Então ele não só mordia, mastigava, mas depois ele cuspia e pisava em cima. Esse monstro era diferente dos outros e tinha 10 chifres. 10 chifres. Que monstro é esse? À medida que Daniel observou os 10 chifres, ele notou que algo estava acontecendo. Da cabeça desse monstro surgiu um 11º chifre, que era diferente dos outros 10, dos 10 anteriores. Porque esse 11º chifre tinha olho e boca. E quando esse 11º chifre subiu dessa cabeça, ele derrubou 3 chifres. Queridos, esse quarto animal representa o quarto grande império da Terra, que é o Império Romano. O último império, esse Império Romano, eventualmente terá uma liderança de 10 nações. No entanto, um ditador vai surgir que vai derrubar 3 dessas nações e tomar o império. Esse chifre, que eu estou chamando do pequeno grande chifre, esse chifre é uma pessoa. Eu creio que isso que representa a frase na Bíblia que diz que ele tem olhos como olhos de um homem e uma boca grande que blasfema. Nós não temos tempo hoje, mas nós vamos voltar para essa passagem, porque o livro de Apocalipse, no capítulo 13 e 14, fala sobre esse chifre. E em 1 e 2 João também fala sobre ele, e ali ele é chamado do Anticristo. O Anticristo é o último e mais cruel líder mundial. E ele reinará pouco antes do retorno do verdadeiro rei da terra. Então veja bem, há um império chamado o Império Romano. Ele surge e ele é um império muito cruel, muito forte, e ele domina o mundo. Mas lembra que, e nós vamos ver na próxima tela, que esses animais correspondem à estátua de Nabucodonosor viu no seu sonho em Daniel capítulo 2. Lembra que aquela estátua também tinha cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze e pernas de ferro misturada com barro. Os 2 sonhos representam a mesma coisa. As estátuas são 4 impérios. Os 4 animais também são 4 impérios e são os mesmos impérios. Só que aqui nós temos um pouquinho mais de detalhes. Esse chifre que abre a boca, que tem olhos e que blasfema contra Deus, é uma novidade aqui. Mas o livro de Apocalipse fala sobre ele. E ele é o Anticristo. Em 1 e 2 João, ele é chamado de o Anticristo. Vejam bem, queridos, que o Anticristo vai surgir do avivamento do antigo Império Romano. Os irmãos devem lembrar que o Império Romano surgiu por volta do ano 168 a.C., quando Roma começou a se expandir e se impor no mundo. Eles derrotaram a Grécia. O Império Grego caiu para os romanos.
E os romanos então se estabeleceram como um novo império, e o Império Romano durou mais ou menos 650, 700 anos. E depois ele se desfez, mas ele nunca morreu de vez. A influência do Império Romano continua entre nós até hoje, e na realidade nós estamos vivendo nos dias do reavivamento do Império Romano. A influência que a Europa está tendo nas nações está crescendo cada vez maior. Mais e mais se fala sobre as decisões que o mercado comum europeu faz, e eles estão começando, os movimentos da NATO estão se tornando cada vez mais importantes. E o relacionamento entre Europa e Rússia, Europa e Israel, Europa e China, Europa e Estados Unidos está se tornando cada vez mais importante. O Império Romano está levantando a sua cabeça mais uma vez. E lembra que no final da estátua, do capítulo 2 de Daniel, era o pé, e o pé era de ferro e barro. Ferro misturado com barro, significando que não seria um império tão forte como o original. Não vai ser tão forte como o original porque está misturado com barro. Lembra que o pé, como todo pé, tem 10 dedos. Esses 10 dedos são os 10 chifres, os 10 chifres dessa última besta. Diz a palavra de Deus que nos últimos dias o Império Romano ia ressuscitar, ia reviver. E ele vai ser liderado por 10 nações. Uma confederação, uma aliança de 10 nações. Prestem atenção nas notícias, porque isso vai acontecer, já está acontecendo e possivelmente aconteça nos nossos dias. 10 nações vão se ressaltar, vão se sobressair das outras e vão liderar o resto do Império Romano e vão começar a influenciar o mundo. Dessas 10 nações vai surgir um homem, um líder. E esse líder vai derrubar a liderança de 3 dessas nações e assumir a liderança. Ele vai provavelmente consolidar 3 dessas nações e se tornar o líder delas e também tomar a liderança dessas outras 10 nações e do Império Romano. Esse líder a Bíblia chama do Anticristo. A Bíblia fala, não é o assunto de hoje, mas a Bíblia fala que ele vai conseguir fazer o que os presidentes dos Estados Unidos têm tentado fazer há 100 anos e nunca conseguiram, que é trazer paz ao Oriente Médio. Você já notou que todo presidente, porque quem conseguir fazer isso vai ficar na história para o resto na ideia do mundo, na visão do mundo, quem conseguir fazer isso vai ficar na história para o resto da história da humanidade. Quem conseguir trazer paz ao Oriente Médio, trazer paz entre os judeus e os palestinos, judeus e árabes. E é por isso que todo presidente Carter, presidente Reagan, o George Bush, o primeiro Bush, o segundo Bush, o Clinton, o Barack Obama está tentando hoje em dia. Tentando trazer paz, trazendo reconciliação. E a Bíblia diz que esse anticristo vai conseguir fazer isso. Isso vai ser o princípio da grande tribulação. No meio desse acordo ele vai trair a nação de Israel. E aí vão começar as pragas e a pior parte, a segunda parte da grande tribulação. Mas eu estou me adiantando, isso é assunto para outro domingo. Mas o importante aqui é dizer, queridos, que essas coisas já estão começando a se formar. Os pedaços do quebra-cabeça já estão caindo nos seus lugares, nos seus devidos lugares. Já vamos encerrar, eu sei que a hora está avançada, mas tem mais 2 pessoas que eu preciso introduzir aos irmãos. Já falamos sobre a Babilônia, sobre a Pérsia, o Medo-Persa, sobre a Grécia, sobre Roma. Já falamos sobre o chifre que representa o anticristo. Os 2 últimos personagens que vamos mencionar hoje, e eles são os mais importantes. Versículo 9 e 10. Daniel 7, versículos 9 e 10. Continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos. Num deles assentou-se aquele que sempre existiu. Literalmente, a João Ferreira de Almeida é mais fiel aqui e diz, o ancião de dias. É um senhor de idade. É um ancião, um senhor de idade. A sua roupa era branca como a neve, os seus cabelos eram brancos como a lã.
O trono e as suas rodas pareciam labaredas de fogo. Lembra de Ezequiel? Ezequiel viu esse mesmo trono. E ele também viu o fogo e também viu as labaredas de fogo, as rodas que cercam o trono. De um lugar em frente do trono saiu um raio de fogo. E havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono. E muitos milhões estavam de pé na presença dele. Começou o julgamento e foram abertos os livros. Note, queridos, a diferença entre a cena no céu e a cena na terra. Lembra qual era a cena na terra? A cena na terra era um mar bravo sendo sacudido pelas ondas, animais selvagens saindo, um mais horroroso do que o outro. Mas no céu, Deus está preocupado? Deus está estressado? Deus está mordendo as unhas, pensando, o que eu vou fazer agora? Não. A Bíblia diz que ele entra e milhões e milhões de seres põem-se de pé. Os salvos, os santos, os anjos se põem de pé na entrada do ancião de dias. E ele entra e senta no seu trono, tranquilo, sem preocupação, porque ele reina sobre todo o universo. Ele é sábio, cabelo branco representa a sua sabedoria. Ele é santo, as vestes brancas representam a sua santidade. Ele é poderoso, representado pelas labaredas de fogo que cercam o seu trono. E a Bíblia diz que milhões de seres estão ali prestes, ali na ponta do pé, ouvindo o que ele está falando, esperando. Salmo 103 diz que os anjos estão na ponta do pé, aguardando a ordem que sai da sua boca. E a Bíblia fala aqui que livros foram abertos. Que livros são esses? A Bíblia fala sobre o livro da salvação, onde o nome dos salvos é anotado. A Bíblia fala sobre o livro das nossas obras. Veja bem, a Bíblia deixa claro no livro de Apocalipse que a salvação é pela graça, mas galardão é pelas obras. Você entra no céu pela graça, mas você recebe presentes e recompensas pelas obras. Então, os livros foram abertos e começou o julgamento. E uma das primeiras sentenças desse julgamento é a condenação do chifre, que é o anticristo. Deus Pai é o ancião de dias, sábio e poderoso. Ele é um juiz justo e reto, e os anjos e santos aguardam suas ordens. Versículo 11. Continuei olhando, pois o chifre pequeno ainda estava dizendo palavras orgulhosas. O chifre pequeno, o anticristo, está se gabando diante de Deus. Está contando vantagem contra Deus. Essa imagem, queridos, impactou tanto Daniel, que ele virou para o anjo e falou, olha, me explica quem é esse chifre, porque ele é um cara esquisito. E nós não vamos ver isso hoje, mas vamos ver mais tarde, que o anjo vai passar bastante tempo explicando, falando sobre esse chifre. Mas aqui nós temos um resumo do que acontece. E vi quando o quarto monstro foi morto e o seu corpo foi despedaçado e jogado no fogo. No final da grande tribulação, o Império Romano é destruído por completo, de uma vez por todas. E a Bíblia fala claramente no livro de Apocalipse que esse chifre é quebrado. O anticristo é derrotado e é lançado no fogo, no lago de fogo. Deus, que governa o universo, vai julgar e condenar o anticristo. Quantos dizem amém? Amém. Versículos 13 e 14. Na mesma visão que tive naquela noite, vi um ser parecido com um homem. Aqui está o último personagem que vamos ver no dia de hoje. O ancião de dias está sentado no trono, representando Deus Pai. E aqui vem o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Vi um ser parecido como um homem que vinha entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu e foi apresentado a ele. Ele é escoltado por anjos à presença de Deus Pai. Versículo 14. Deram-lhe o poder, a honra e a autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raças o servissem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. Quantos dizem amém? Queridos,
O inimigo sempre tentou levantar um líder mundial. Esse líder mundial está tentando ser um Cristo. Mas os governos dele sempre caem. O verdadeiro rei da terra um dia reinará aqui na terra. E a Bíblia diz que o seu reino não terá fim. Aleluia. Jesus é o Filho do homem que vai receber o reino. Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Põe-se de pé comigo e leia em voz alta esse versículo comigo. Filipenses 2, 9 a 11. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e do mundo dos mortos caiam de joelho e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! 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 O ancião de dias, Deus Pai, vai entregar a Jesus o reino. E ele vai reinar sobre a terra para a glória de Deus Pai. Um dia a terra voltará ao seu verdadeiro rei e ao seu verdadeiro dono. E aí todas as coisas vão ser postas nos seus devidos lugares. Aleluia. Rapidamente, querido, eu encerro com 3 pensamentos. O primeiro deles é o seguinte: note que a Bíblia é exata e digna de confiança. O livro de Daniel é uma pedra no sapato dos críticos. Porque as pessoas que não creem na Bíblia, não creem em Deus, fica difícil explicar o livro de Daniel. Porque o livro de Daniel profetiza coisas que aconteceram literalmente 100, 200 e 300 anos depois que ele viveu. A única explicação que o mundo tem para isso é falar, não pode ser coincidência. Então, na certa, o livro foi escrito depois que as coisas aconteceram. Aí alguém escreveu e disse que foi Daniel escrevendo 300 anos atrás. Só que essa explicação não cola, não funciona. Porque nós temos cópias do livro de Daniel que são do ano 300 e alguma coisa antes de Cristo. E vejam bem, são cópias, nós não temos o original. O original foi escrito, obviamente, antes dessas cópias. Então você tem que adicionar aí pelo menos uma geração, mais 40, 60, 80, 100 anos, no mínimo. Então nós podemos ter certeza absoluta, sem medo de errar, que o livro de Daniel foi escrito pelo menos 400, 420, 450 anos antes de Cristo. Alexandre Grande, por exemplo, viveu em 300 e alguma coisa antes de Cristo. Os pequenos detalhes, as 3 costelas na boca do urso, as 4 cabeças do leopardo, as 4 asas. Queridos, só Deus para saber dessas coisas, antes delas acontecerem. E eu sei que eu e você, a gente não vem na igreja para uma aula de história. Mas a razão que a gente está enfatizando esses detalhes históricos é para a gente saber que a Bíblia, queridos, é verdadeira. Ela não é história de carochinha, não. Ela não é uma fábula com uma lição moral. Porque tem gente que pensa, não, a Bíblia é um livro moral, tem ótimas lições de moral. A Bíblia é isso e muito mais. A Bíblia é um livro absolutamente verdadeiro e correto, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E aqui nós notamos que nos mínimos detalhes a Bíblia é verdadeira e digna de confiança. Quantos dizem amém? Amém. Em segundo lugar, note também, queridos, que a história está na mão de Deus. Deus anuncia as coisas antes delas acontecerem. Por quê? Porque Ele sabe o que vai acontecer. A história está na mão de Deus. Queridos, e se Deus conhece a história dos impérios antes deles acontecerem, Ele também conhece a minha e a sua história antes dela acontecer. Então, é por isso que Jesus diz assim no livro de Mateus, não se preocupe com o dia de amanhã. Por quê? Porque Deus já sabe do dia de amanhã. Está tudo sob o seu controle. A história está na mão de Deus. E por último, regozijemos juntos, porque o Rei Jesus vai reinar novamente e pôr todas as coisas nos seus devidos lugares. O mundo agora está fora de lugar, porque o mundo está mal governado. Mas Jesus está voltando, queridos, e Ele vai consertar o que está torto e acertar o que está errado.
Até lá estamos aqui para representá-lo e fazermos o melhor que pudermos para consertar o que está torto. Mas um dia Jesus vai vir por tudo no seu devido lugar. Oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela tua soberania. Obrigado porque tu estás sentado no trono e tu governas tudo e todos. Nós celebramos a tua soberania. Celebramos também a exatidão da tua palavra. Que a tua palavra é verdadeira, correta e digna de confiança. E esperamos com antecipação e ansiedade o retorno do verdadeiro Rei do planeta Terra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E até que tu voltes, ajuda-nos a te representarmos bem. Ajuda-nos a sermos bons embaixadores e embaixatrizes do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É o que oramos em nome de Jesus e já em fé agradecemos. Amém.